se tudo o que você aprendeu sobre os anjos fosse uma mentira cuidadosamente construída? Pense por um momento. Aquela imagem que vem à sua mente agora. Asas brancas, rosto sereno, uma luz suave ao redor do corpo. Um ser gentil, quase humano, quase inofensivo. De onde veio essa imagem? Não veio da Bíblia, não veio dos profetas, não veio de nenhum texto sagrado. Ela veio de pintores renascentistas, de artistas do século XV que nunca viram um anjo, que nunca ouviram a voz de um, que nunca sentiram o que sentiram todos os que, nas Escrituras, se depararam com essas criaturas face a face. E sabe o que acontecia com quem realmente via um anjo? Caía no chão, tremendo, desmaiava de terror, ou ouvia imediatamente as palavras que nenhum ser gentil precisaria dizer: não temas. Por que um ser de luz, belo e sereno, precisaria ordenar que você não temesse? A resposta está enterrada nos textos mais antigos da humanidade, em línguas que poucos ainda leem, em descrições que as traduções modernas suavizaram, omitiu, ou simplesmente não sabem como explicar. Hoje, vamos abrir esses textos. Vamos ler o que está escrito, não o que nos ensinaram que está escrito. E quando você terminar de assistir a este vídeo, nunca mais vai olhar para aquelas imagens de asas brancas e rostos angelicais da mesma forma. Porque a verdade sobre os anjos é muito mais antiga, muito mais estranha e muito mais perturbadora do que qualquer um ousou te contar. Vamos voltar no tempo. Muito antes das catedrais, muito antes das pinturas, muito antes de qualquer imagem que o mundo ocidental construiu sobre o sagrado. Estamos no deserto do Sinai, aproximadamente 1200 anos antes de Cristo. Um homem chamado Moisés está sozinho diante de uma montanha que treme. O céu sobre ele não é azul, é escuro, coberto por uma nuvem densa que desce como fogo. E do interior dessa nuvem vêm vozes, trovões e algo mais. Algo que os israelitas que estavam ao redor nem conseguiram suportar ouvir. Eles pediram para Moisés entrar sozinho, porque tinham medo de morrer. E esse medo era completamente irracional, porque antes de Moisés já havia relatos, histórias que corriam de geração em geração, histórias de pessoas que se depararam com os mensageiros do céu e nunca mais foram as mesmas. Abraão os recebeu em sua tenda, e mesmo sem saber exatamente quem eram, sentiu algo que o fez se prostrar imediatamente no chão. Jacó lutou com um deles a noite toda e saiu mancando para o resto da vida. Gedeão viu um e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, como se isso fosse sentença de morte. E Manoá, o pai de Sansão, após ver um anjo acender no fogo do altar, virou para sua esposa e disse, aterrorizado: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Repara no padrão, toda vez, sem exceção. O encontro com um anjo não gerava paz imediata, gerava terror absoluto. E a primeira coisa que o anjo precisava dizer era sempre a mesma: não temas. Agora, a pergunta que ninguém faz é esta: por quê? O que havia nesses seres que provocava esse nível de pavor em pessoas que eram guerreiros, profetas, patriarcas, homens e mulheres que não tinham medo de quase nada? A resposta está na descrição. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora. Porque quando a Bíblia descreve os anjos, os textos originais, em hebraico, em grego, em aramaico, ela não descreve seres humanos com asas. Ela descreve algo completamente diferente, algo que desafia qualquer categoria que nossa mente consegue processar. O profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, às margens do rio Quebar, teve uma visão. E ele tentou colocar em palavras o que viu, mas presta atenção em como ele escreve,
Porque um homem que está inventando uma história não escreve assim. Um homem que está inventando usa imagens que conhece. Usa metáforas confortáveis. Ezequiel não faz isso. Ezequiel usa palavras como algo semelhante a, como se fosse, com aparência de, porque o que ele viu estava além da linguagem humana. E o que ele descreveu vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre os habitantes do céu. Abra o livro de Ezequiel. Capítulo 1. Não a versão resumida. Não o comentário de domingo de manhã. O texto completo, palavra por palavra. E leia o que esse profeta viu às margens do rio Quebar. Ele descreve uma tempestade vindo do norte, um vento impetuoso, uma grande nuvem com fogo. E do centro desse fogo surgem 4 criaturas vivas. E aqui começa o problema, porque Ezequiel diz que cada uma delas tinha 4 rostos, ao mesmo tempo, simultaneamente, um rosto humano, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. 4 rostos, em uma única cabeça. Mas não para por aí. Cada criatura tinha 4 asas, 2 cobrindo o corpo, 2 abertas para voar. As pernas eram retas, como pernas humanas, mas os pés eram como cascos de bezerro e brilhavam como bronze polido. E as asas tocavam umas nas outras, formavam uma estrutura, um conjunto, como se as 4 criaturas fossem partes de uma máquina maior, e abaixo das asas havia mãos humanas. Agora fecha os olhos por um segundo e tenta visualizar isso. Não consegues, pois não? Exatamente, esse é o ponto. Mas Ezequiel ainda não terminou. Ao lado dessas criaturas, ou dentro delas, ou ao redor delas, o texto não deixa completamente claro, havia rodas. Rodas gigantes, rodas dentro de rodas. E essas rodas tinham olhos por toda a borda, centenas de olhos, que observavam em todas as direções ao mesmo tempo. E as rodas se moviam junto com as criaturas. Para onde as criaturas iam, as rodas iam, sem girar, sem precisar se virar. Simplesmente se moviam em qualquer direção instantaneamente. Agora me diz uma coisa. Isso soa como um anjo de cartão de Natal? Isso soa como a criatura suave que aparece nos filmes para entregar mensagens românticas? Não. Isso soa como algo que a mente humana não tem categoria para processar. E não era só Ezequiel que via essas coisas. Isaías, um dos maiores profetas de Israel, descreve uma criatura chamada serafim. A palavra em hebraico significa, literalmente, os que queimam, ou serpentes de fogo. Serpentes de fogo, com 6 asas. E 2 dessas asas cobriam o rosto do serafim, não o rosto de quem estava vendo, o rosto do próprio serafim, como se nem ele mesmo pudesse suportar a visão direta da glória divina. E quando um desses seres abriu a boca e gritou, a palavra que Isaías usa é gritou, as fundações do templo tremeram, e o templo se encheu de fumaça. Um ser que grita e derruba paredes com a voz. Um ser que precisa cobrir o próprio rosto de tanto brilho que emana. Isso é um serafim. Agora vamos para o Apocalipse. João, na ilha de Patmos, descreve seres ao redor do trono de Deus. E esses seres, que as traduções chamam genericamente de animais ou seres viventes, são cobertos de olhos, por dentro e por fora, cheios de olhos por todos os lados. Imagina isso. Um ser completamente coberto de olhos, que vê tudo, que não tem ponto cego, que observa o passado e o futuro e o presente simultaneamente. E esse ser não para de falar, dia e noite, sem parar, repete: Santo, Santo, Santo. Não porque está em transe, não porque é um robô, mas porque cada vez que olha para a divindade, vê algo novo, algo que ainda não havia processado. E a única resposta possível é a mesma palavra, repetida para sempre, porque a grandeza que contempla nunca se esgota.
Agora vem a pergunta que os estudiosos debatem há séculos. Esses seres que Ezequiel, Isaías e João descrevem, são os mesmos? São categorias diferentes de anjos? Porque a Bíblia, nos textos originais, faz distinções muito claras que as traduções modernas frequentemente colapsam numa palavra só. Há os malar, os mensageiros, os que aparecem com forma humana, os que falam, caminham, comem, entram em casas. Há o serafim, os ardentes, os que ficam diante do trono. Há os querubim, que não são os bebês gordos do renascimento, que são as criaturas de múltiplos rostos que Ezequiel viu, que guardavam o jardim do Éden com espadas de fogo giratório. Há os Bene Elohim, os filhos de Deus, mencionados em Gênesis e em Jó, seres que existiam antes da criação do mundo, que viram as fundações da terra serem lançadas e gritaram de alegria. E há os Ofanim, as rodas com olhos, que alguns estudiosos do Talmud e da tradição judaica antiga consideram uma categoria separada de ser celestial. Não criaturas com asas, mas estruturas vivas, consciências encarnadas em geometria. 4 categorias distintas, pelo menos. Cada uma com uma função, cada uma com uma aparência radicalmente diferente. Cada uma provocando reações de terror nos seres humanos que as encontravam. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Os anjos com aparência humana, os malak, os mensageiros, são os menos frequentes nas Escrituras. Os seres mais próximos do trono de Deus, os mais poderosos, os que sustentam a própria estrutura da criação, não parecem humanos em nada. E agora vem a pergunta que realmente dói. Se a Bíblia descreve essas criaturas com tanta clareza, com tanto detalhe perturbador, por que ninguém te contou isso? Por que as igrejas, as escolas dominicais, os filmes, as pinturas? Por que tudo escolheu a imagem mais suave, mais palatável, mais inofensiva? Será que foi um acidente histórico? Ou será que houve uma razão muito específica para esconder a verdade sobre o que realmente habita os céus? Vamos parar por um momento. Porque até aqui falamos de textos antigos, de profetas, de visões em desertos e ilhas remotas. Mas agora preciso te fazer uma pergunta diferente. Por que isso importa hoje? E a resposta vai te surpreender. Porque a distorção da imagem dos anjos não foi um acidente inocente da história da arte. Foi um processo, deliberado, gradual, e com consequências que chegam até o século em que você está vivendo agora. Vamos entender como isso aconteceu. No século IV, quando o imperador Constantino transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano, algo muito sutil começou a mudar. A fé que havia nascido nas catacumbas, perseguida, visceral, cheia de visões e experiências sobrenaturais intensas, precisava se tornar palatável para um império inteiro. Precisava ser civilizada. E parte desse processo de civilização passou pela arte. Os primeiros artistas cristãos do Império Romano não desenhavam anjos com asas. Os mosaicos mais antigos de Roma e Ravenna mostram anjos com aparência completamente humana, sem asas, sem auréolas, jovens de túnica branca. As asas vieram depois, emprestadas dos anjos pagãos, de Eros, de Nike, a deusa da vitória, de Hermes. Criaturas aladas da mitologia greco-romana que o povo já conhecia e não temia. A igreja não criou a imagem do anjo de asas brancas. Ela a importou da mitologia pagã para tornar o conceito mais familiar. E ao torná-lo familiar, o tornou inofensivo. E ao torná-lo inofensivo, o esvaziou de poder. Pensa no impacto disso. Quando você retira o terror sagrado de uma criatura, quando você transforma algo que fazia guerreiros caírem prostrados no chão em um enfeite de Natal, você não está apenas mudando uma imagem. Você está mudando a percepção do universo inteiro. Porque se os mensageiros são inofensivos,
talvez o reino que eles representam também seja inofensivo. Se os guardiões do trono são bebês rechonchudos, talvez o trono em si não seja tão grandioso. Se o exército celestial parece uma pintura delicada, talvez a guerra espiritual que Paulo descreve em Efésios não seja tão real. E é exatamente aqui que a coisa fica séria. Porque Paulo, escrevendo para a igreja em Éfeso, não usou metáforas suaves. Ele disse, com todas as letras, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados, potestades, hostes espirituais. Essa é a linguagem de uma guerra real, de uma hierarquia real, de um conflito que acontece numa dimensão que nossos olhos não alcançam. E agora, conecta isso com algo que está acontecendo agora. Nos últimos anos, houve uma explosão de interesse em experiências com seres não humanos. Relatos de encontros com entidades durante experiências de quase morte. Pesquisas sobre estados alterados de consciência que descrevem seres de luz com características perturbadoras. Cientistas da Universidade Johns Hopkins, em estudos com substâncias psicodélicas, documentaram centenas de relatos de pessoas que descreveram encontros com seres. E a característica mais comum nesses relatos? Os seres eram completamente diferentes do que as pessoas esperavam. Não eram os anjos gentis da cultura popular. Eram entidades complexas, imponentes, que provocavam reverência e terror simultâneos. Pessoas sem nenhum conhecimento bíblico, sem nenhuma educação religiosa, descrevendo experiências que soam perturbadoramente parecidas com o que Ezequiel escreveu 3.000 anos atrás. Isso não é uma defesa dessas práticas. É uma observação. Uma observação de que quando a mente humana toca algo que está além da realidade material, o que encontra não é um ser de cartão postal. E há algo mais. Nos manuscritos do Mar Morto, os pergaminhos encontrados em Qumran, em 1947, textos que a igreja demorou décadas para liberar ao público. Há descrições detalhadas de anjos que nunca entraram no cânon bíblico oficial. O livro de Enoque, o livro dos vigilantes, textos que as primeiras comunidades cristãs liam, que Judas, irmão de Jesus, citou diretamente em sua carta canônica, que os primeiros padres da igreja conheciam e debatiam. E esses textos descrevem anjos com um nível de detalhe que faz Ezequiel parecer resumido. Descrevem a hierarquia celestial, as ordens, as funções, as guerras. E o que aconteceu quando parte dessa hierarquia decidiu transgredir os limites da sua natureza. Os vigilantes, Bene Elohim, os filhos de Deus que desceram à terra e se misturaram com a humanidade. E o resultado dessa mistura foi tão catastrófico que, segundo o texto de Gênesis, foi necessário reiniciar o mundo inteiro. Um dilúvio, uma extinção, para apagar o que havia se tornado irreversível. Agora me diz uma coisa. Você acha que isso é coincidência? Que justamente os textos que descrevem os anjos com mais poder, com mais complexidade, com mais perigo, são os textos que foram retirados do cânon, que foram chamados de apócrifos, que foram enterrados no deserto por comunidades que temiam que fossem destruídos? Há algo que a história oficial não quer que você conecte. E a conexão é esta. Quanto mais próximo você chega da descrição real dos anjos, a descrição dos textos originais, dos manuscritos mais antigos, mais perturbador se torna o universo em que você vive. E quanto mais perturbador esse universo se torna, mais urgente se torna a pergunta que você deveria estar fazendo. Não como eram os anjos, mas o que eles estão fazendo agora. Chegamos ao fim, mas não ao fim da história, porque essa história não terminou. Ela está acontecendo agora, neste exato momento,
numa dimensão que seus olhos não alcançam, mas que é tão real quanto o chão sob seus pés. Vamos juntar tudo. Você viu que os anjos das Escrituras não são os seres delicados que a cultura popular construiu. Você viu que Ezequiel descreveu criaturas com 4 rostos e rodas cheias de olhos. Que Isaías viu serpentes de fogo que fazem as paredes tremer quando falam. Que João contemplou seres cobertos de olhos por dentro e por fora, que nunca param, que nunca dormem, que nunca se cansam de contemplar algo que nunca se esgota. Você viu que essa imagem foi deliberadamente suavizada, importada da mitologia pagã, transformada em enfeite, em decoração, em algo que não assusta, que não convoca, que não exige nenhuma resposta da sua parte. Você viu que os textos mais antigos, os que foram enterrados no deserto, os que foram retirados do cânon, os que as primeiras comunidades cristãs liam em silêncio, descrevem um universo muito mais vasto, muito mais perigoso e muito mais glorioso do que qualquer teologia confortável consegue comportar. E agora chegamos à pergunta final. A pergunta que esse vídeo inteiro estava construindo desde o primeiro segundo. Se os anjos são realmente o que as Escrituras descrevem, se eles são criaturas de poder incompreensível, de glória que derruba homens no chão, de presença que faz profetas tremerem e guerreiros desmaiarem. O que isso diz sobre aquele que eles servem? Pensa nisso com cuidado. Um rei é conhecido pelos seus guardas. Um general é conhecido pelo seu exército. Uma civilização é conhecida pelas estruturas que constrói. Se os mensageiros são assim, se os guardiões do trono são assim, se as criaturas mais simples da hierarquia celestial já provocam terror em seres humanos, o que está no centro de tudo isso? O que é tão grande, tão absoluto, tão além de qualquer categoria, que mesmo os serafins, as serpentes de fogo que fazem as paredes tremer, precisam cobrir o próprio rosto na presença desse algo? E aqui está o detalhe que mais me impacta. Em todo o registro bíblico, existe um único ser que viu os anjos e não teve medo. Um único. Que caminhou entre querubins como se caminhasse num jardim. Que enviou serafins como se enviasse mensageiros comuns. Que falava com as hostes celestiais não com reverência, mas com autoridade. E esse ser, esse único ser que não tremia diante das criaturas que derrubavam profetas no chão, escolheu se tornar humano, escolheu nascer numa manjedoura, escolheu caminhar em pó e suor e cansaço, escolheu morrer. Não porque precisava, mas porque havia algo nessa criatura frágil, nesse ser de carne e osso e dúvida e medo, que valia mais para ele do que toda a glória de um universo habitado por seres de fogo. Você era o motivo. E se isso é verdade, se o único ser que não temia os anjos, o único que comandava as hostes do céu com uma palavra, decidiu descer até você, então a pergunta que fica não é sobre a aparência dos anjos. A pergunta que fica é muito mais pessoal. O que você vai fazer com isso? Porque você pode continuar vivendo como se o universo fosse plano, como se a realidade fosse apenas o que seus olhos alcançam. Como se não houvesse nada além desta tela, desta sala, deste momento. Ou você pode começar a viver como alguém que sabe que existe uma dimensão invisível mais real do que esta, que sabe que há criaturas de glória incompreensível que foram enviadas para guardar, proteger e servir aqueles que herdarão a salvação. Que sabe que a guerra que Paulo descreveu em Éfesos não é metáfora. Que sabe que o ser que comanda tudo isso, o que os serafins cobrem o rosto para contemplar, conhece o seu nome. Os anjos não são bonitos, são imensos, são terríveis, são gloriosos de uma forma que a linguagem humana não consegue conter. E eles existem, agora mesmo, ao seu redor. A única pergunta que resta é esta: você está vivendo como alguém que acredita nisso?
Ou ainda está preso na imagem do anjo de Natal? Pense nisso. E se esse vídeo tocou algo dentro de você? Uma lembrança, uma dúvida, uma fagulha de algo que você não sabe nomear? Não ignore isso. Às vezes, a verdade não chega como um trovão. Às vezes, ela chega como uma pergunta quieta, no fim de um vídeo, num dia comum, exatamente como este.